Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aqui com o professor Gilvan de contabilidade geral. O que nós vamos ver agora? Demonstrações contábeis, meus amados alunos. Vamos focar aqui, meu querido, vamos focar no assunto, certo? Vamos focar no assunto, meus queridos. Demonstrações contábeis, certo? Vamos lá, demonstrações contábeis. O que seriam essas demonstrações contábeis, meus amados alunos? Demonstrações contábeis são relatórios organizados e estruturados para fornecer informações acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho de fluxo de caixa, que seja útil a um número de usuários em sua avaliação. Gente, essas demonstrações passam por um processo, uma sequência de processos contábeis. A gente tem que ter dados, tem que ter informações, para que uma empresa ela possa tomar decisões sobre o futuro, certo? Tomar decisões sobre o futuro da empresa. Futuro. De que forma eu vou saber como é que está o futuro da empresa? Eu tenho que analisar as situações econômicas e financeiras. Situação econômica e financeira. Então, eu tenho que ter um bom fluxo de caixa, certo? Eu tenho que ter um bom fluxo de caixa para manter a empresa forte, futura, certo? Por isso que tem que haver umas técnicas de análise de balanço. Eu tenho que tomar decisões de forma correta. Mas para mim que tomar decisões de forma correta, vocês futuros administradores, vocês precisarão de ter o conhecimento pelo menos básico ou intermediário de contabilidade. Eu digo e repito, aqui vocês não precisam ser um expert de contabilidade, porque existe uma função de técnico em existe uma função de técnico em contabilidade, existe uma função de contador, onde vocês só vão apenas tomar decisões através dessas análises que são feitas por terceiros. Só que eu digo e repito, vocês precisam saber. Por quê? Porque se vocês não vão se enganar. Como assim, professor? Vocês chegam um relatório contábil, vocês sabem interpretar. Então, gente, eu trouxe um livro para vocês, um livro muito bom que eu tenho, Análise Avançada das Demonstrações Contábeis. É um livro maravilhoso de Eliseu Martins e José Nilton Alves Diniz e Gilberto José de Miranda, certo? É um livro da Gênio, muito bom esse livro. Aí ele diz o seguinte: qual os objetivos das demonstrações contábeis? Ele melhora a tomada de decisões. As demonstrações contábeis, gente, fornecem uma visão clara e precisa sobre a performance da empresa. Com isso, proporciona maior segurança na tomada de decisões. Olha aí o que eu falei. Como é que eu vou tomar decisões sem números, sem dados, de maneira empírica? Ah, eu acho que o produto X traz mais lucro do que o Y. Ah, você acha, mas o que pode provar se realmente o que traz mais lucro ou não? Ah, através das análises. Através das análises, certo? Professor, facilita a obtenção de crédito quando eu tenho uma boa análise contábil, quando eu tenho um bom DRE, um bom balanço patrimonial, uma demonstração de resultados apurados? Sim. Por exemplo, um banco, uma financeira, quando ele vai te emprestar dinheiro, ele precisa como é que está a sua situação financeira. Precisa olhar isso. Então, como é que está a sua situação financeira? De que maneira essa situação financeira ela nos permitem até esse tipo de crédito? Como é que eu vou te fornecer crédito se tu não tem condição de me pagar futuramente? Então, muitos países, cidades, elas podem quebrar se você não analisar esses fatores. Então, gente, permite
Monitorar investimentos e resultados. Permitem monitorar investimentos e resultados devido, certo? Ou seja, a disponibilidade de várias informações, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, os lucros, o fluxo de caixa, torna mais fácil monitorar os investimentos, resultados que pode proporcionar uma atuação mais lucrativa. Se a empresa ela é lucrativa? Sim, não. De que forma ela pode ser mais lucrativa? Então eu tenho que mostrar, eu tenho que observar como é que estão essas demonstrações contábeis de uma maneira plausível, certo? Vocês têm que saber analisar, olhar e interpretar. Certo, meus queridos? Conseguiram entender a importância que a importância das análises das demonstrações contábeis dentro de uma organização, seja ela pública ou privada? Esse é o principal objetivo. Então vamos lá. Então, professor Gilvan, os objetivos da demonstração contábil é prevenir os problemas com toda certeza. Já pensou, você faz um grande investimento e esse investimento não tem retorno algum, meus queridos? Isso é frustrante, muito frustrante. Então, meus queridos, outro, prevenir problemas. Informações contidas nos relatórios facilita a identificação de fraudes, até questão quando a gente faz auditoria, atividades legais, erros de estratégia, pode prejudicar a tomada de decisão e o cumprimento das obrigações. Uma empresa, para sobreviver, ela precisa dessas demonstrações contábeis. Comprova a confiabilidade do negócio. Isso. Exatamente. As demonstrações contábeis representam o histórico da vida financeira da empresa e pode demonstrar se ela é um investimento rentável, seguro para os potenciais compradores e investidores, certo? Então, gente, as demonstrações contábeis são demonstrativos que representam a situação de uma determinada empresa em relação aos parâmetros contábeis. Então, as demonstrações contábeis são demonstrativos que representam a situação de uma determinada empresa em relação aos parâmetros contábeis. Então, vocês observem aí qual é os pontos mais importantes dentro de uma organização. Ok? Então, meus queridos, conseguiram entender a importância? Conseguiram ver? Vamos lá, vamos lá. Então, nós estamos aí, meus queridos, nesses pontos de suma importância que comprovam a confiabilidade do negócio e previnem problemas. Professor, as demonstrações financeiras, elas são obrigatórias? Onde, quando que elas são obrigatórias, professor? Gente, elas só são obrigatórias segundo a lei 6.404/76, pela lei da sociedade por ações e a sociedade anônima, como já falei para vocês. Toda empresa que tem o SA no final, SA, vocês vão ver muito, elas são obrigatórias a ter essas demonstrações contábeis. Por quê, Mauro? Elas são obrigatórias a divulgar os seus balanços, as suas demonstrações financeiras. Porque o Mauro ganhou 1 milhão na loteria, ele quer investir numa empresa X. Se tu, Mauro, quer investir numa empresa X, nessa empresa X, eu preciso saber como é que está a saúde financeira dela. Professor, mas uma sociedade limitada, ela tem que ser divulgada as suas demonstrações financeiras, sua situação financeira, segundo o Comitê Político de Contabilidade 26, certo? O Comitê de Contabilidade, é o CPC, certo? 26.
a apresentação das demonstrações contábeis deve ser aprovada pelas entidades reguladoras, ou seja, pela Comissão de Valores Imobiliários, pela a Conselho Federal de Contabilidade, pela Secretaria de Segurança, né, de Serviços Previdenciários, todos isso aí tem que ter. Então foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da resolução número 1185 e pela CVM por meio da deliberação, dizendo que a sociedade limitada, elas têm que também divulgar no que couber. Ah, professor, então, a sociedade anônima, e o que é sociedade anônima, professor? O que eu às vezes eu falo muito em SA. E às vezes o meu aluno ele fica em dúvida. No curso de Direito, de Legislação Empresarial, não sei se vocês estão pagando, ele fala assim, ó, a sociedade anônima, como funciona esse tipo de empresa? Sociedade anônima é um modelo de empresa caracterizado por ter o seu capital financeiro dividido por ações. Por exemplo, a Rita de Cássia ganhou na loteria e ela quer investir em renda variável. Existem dois tipos de investimentos, gente. Dois tipos. Renda fixa, tem menos risco, porém a rentabilidade ela é menor. E nós temos a renda, tipo de investimento chamado renda variável. É quando você investe em mercado de ações. Só que o risco dele é maior, porém o retorno dele, a rentabilidade dele é maior. Quem que participa? Quem é que eu posso utilizar, participar da Bolsa de Valores? As empresas que são chamadas de sociedades anônimas. Que você pode se tornar um acionista minoritários, né, que somos nós que investe numa empresa. Por exemplo, você investe na Ambev e você todo mês, né, compra uma ação, ou 2 ou 3 ações, certo? É muito barato, certo? Uma ação, certo? Da Ambev é 12, 14, 15 reais. Dá para investir ser um acionista? Dá. Mas quem que pode participar desse mercado de capitais, é o chamado de mercado de ações? São as sociedades anônimas. O que é isso? Ele é regido, gente, pelo Estatuto Social. Sempre possui finalidade lucrativa, divide-se em sociedade anônima aberta, certo? Ou seja, as suas ações, elas são negociadas na Bolsa de Valores, que é conhecido como a B3, vocês vão ouvir, ou a BMF Bovespa. BMF Bovespa, que é a B3, certo? Que é a nossa Bolsa de Valores, que fica localizada em São Paulo. Então, a B3. Então, vocês podem investir. Vocês podem investir nessas empresas. Então, professor, toda a sociedade anônima, ela é fiscalizada pela CVM, exato, elas são fiscalizadas. Só quem pode participar de venda de ações são uma sociedade anônima de capital aberto. Porque existem sociedades anônimas, existem 2 tipos, o aberto e o fechado. A sociedade anônima de capital aberto são aquelas que têm as suas ações negociadas na Bolsa de Valores, tais como Itaú, Banco Bradesco, Cielo, Santander, Ambev, Petrobras, Itaúsa, Vale do Rio Doce, todo tipo de telefonia, Banco do Brasil. Ah, professor, então a sociedade de capital aberto, ela possui autorização da Comissão de Valores Imobiliários, ou seja, ela realiza operações no mercado de capitais. O que é mercado de capitais? Mercado de ações. São empresas que dividem seu capital, seu dinheiro em ações. E a responsabilidade dos sócios por eventual dívida da pessoa fica limitada ao valor que investe. Ou seja, se a empresa quebrar, eu botei R$1 milhão, a empresa quebrar, tiver outro tipo de responsabilidade, fica o quê? Limitada
ao valor que investirá nas aquisições desse título. Ou seja, não afeta os outros capitais dele, só o que ele investiu. Entendeu? É regulado pela lei 6.404 de 76. Já de capital fechado, gente, elas não negociam na Bolsa de Valores. Elas não conseguem captar recursos de terceiros através da Bolsa de Valores, certo? A Bolsa de Valores, ela funciona mais ou menos assim. Tem a Bolsa de Valores aqui, tem uma empresa que precisa de recurso, ela vai lá e diz, olha, eu vendo minhas ações. E tem aqui uma pessoa física rica que quer que sua renda de 1 milhão cresça. Então o Mauro Reis quer que 1 milhão se multiplique. Igor, quando você investe, certo, em algo mais arriscado, certo, em algo mais arriscado, você precisa desenvolver umas técnicas estatísticas, certo, muita estatística mesmo. Eu garanto para você que você tem que entender de muita técnica estatística, certo? Para você poder entrar com mais gás nessas coisas. E eu aconselho, pessoal aí que querem começar a investir, comece a investir em renda fixa primeiramente. Vai com calma, não invista em renda variável de uma vez. Entra com calma, entra primeiro na renda fixa, aí vai estudando as rendas variáveis, depois entra em opções binárias aí direitinho, depois que você tiver um pouco mais de experiência e estudo. Cuidado. Então, as capitais fechado é Aldebrecht, Gerdau, Siderúrgica Nacional, Porto Seguro, Magazine Luiza, certo? São sociedade de capital fechado, certo? Então, gente, a sociedade anônima e a sociedade limitada, entenda as diferenças, ó. A sociedade limitada é regida por um contrato social e pelo Código Civil. Vocês estão vendo aí? Já a sociedade anônima é regida pelo estatuto. Lembram disso? Vou repetir. A sociedade limitada é regida por um contrato e é regido pela lei do Código Civil. É um contrato, gente. Já a sociedade anônima é regido pelo um estatuto. É totalmente um estatuto, certo? Aí, gente, aqui a lei 6.404, a lei de sociedade anônima pode ser constituída uma ou mais pessoas. Ou seja, a sociedade limitada é composta por uma ou mais pessoas físicas. A responsabilidade de cada sócio é limitada aos seus custos de cota, mas todo responde de maneira solidária à integração do capital. Se alguma coisa, por exemplo, a empresa falir, quebrar, todos os dois sócios respondem, certo? É isso, eu estou estudando gráfico, exatamente. Aí esses gráficos aí que pega, meu querido. Então vamos lá. Regras. Novas regras para a publicação dessa sociedade. Eu falo para vocês que toda empresa, seja de capital aberto, seja de capital fechada, seja limitada, ela tem que divulgar as suas demonstrações contábeis. Ela tem que divulgar. Só que saiu uma nova resolução que diz que a sociedade anônima aberta, ela é necessária a publicação no jornal de grande circulação, de forma resumida, no site do jornal e da CVM e da companhia de forma completa. Quando a receita bruta anual for qualquer valor, seja 1 milhão, 350 milhões, R$1, toda a sociedade anônima de capital aberto, ela tem que divulgar. Ela tem que divulgar o seu balanço, a sua lucratividade, seu prejuízo. Por quê? Porque geralmente nós temos que saber. Por exemplo, o Rômulo disse que irei fazer um investimento no ramo de fabricação de motocross. Show, meu querido, show. Show de bola. Invista no que você acha que realmente tem demanda. Se as pessoas gostam de motocross, se as pessoas são apaixonadas, como é que tá a demanda por motocross, como é que estão
os ralis, né, no nosso estado, no nosso Brasil. Como é que tá a paixão pela moto? Sociedade anônimas fechadas, gente, fechada. Igual ou inferior a 78 mil. Superior a 78 mil. Quando ela é inferior ou igual a 78 mil as fechadas, ela necessita fazer uma publicação no site da companhia, bem como no SPID, certo? Sistema de processamento de escrituração pública, tá? Então, a questão do SPID. Não é necessária publicação em jornais de grande circulação. Já quando ela passa de 78 mil, necessária a publicação no jornal de grande circulação de forma resumida, certo? De forma resumida. No site do mesmo jornal de forma completa. Professor, e a sociedade limitada? Qualquer valor, gente. Publicações devem ser feitas em órgãos oficiais do Estado, em jornal de grande circulação. Somente é obrigatória a publicação de convocação da Assembleia, reunião de sócios, atas, na hora da fazer cisão, incorporação, fusão, redução do capital, liquidação da sociedade. Então, aqui são algumas regras que vocês, como estudantes, vocês precisam saber, certo? Por isso que eu digo, as sociedades anônimas de capital aberto, elas estão na bolsa de valores. Então, a sociedade por ações ou sociedade anônima, elas têm esses dois nomes. Ela pode ser de companhia aberta, uma empresa de capital aberto, são aquelas que comercializam títulos, valores imobiliários de mercado da bolsa de valores por meio de ações, que pode ser livremente comercializado junto ao público. Mas são fiscalizados por esse órgãozinho aqui, gente, ó, Comissão de Valores Imobiliários. E nós temos a companhia fechada, são aquelas que não comercializam títulos e valores imobiliários. As suas ações são negociadas de maneira privada. Elas são negociadas de maneira privada. Aí, o que significa CVM? Né? O que significa essa CVM aí que eu coloquei para vocês, tá? De maneira bem simplória. Então, tá aí a CVM. Aí, as demonstrações contábeis na Lei 6.404 de 1976. Segundo a Lei 6.404, tem o seguinte. O que diz essa lei, gente? Essa 6.404 de 76. O artigo 176, a fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar na escrituração mercantil seguintes demonstrações financeiras. Quais são as demonstrações financeiras que toda empresa deve divulgar? Entendeu? O Rômulo disse assim, eu já sou rico, com meu sócio Igor, curtindo férias em Dubai. Muito bem, muito bem. Igor, gostei de ver. Pessoal aí só no bilionário, só curtindo de boa. Nós temos o balanço patrimonial, nós temos a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, nós temos a demonstração do resultado do exercício, nós temos a demonstração de fluxo de caixa, nós estamos, se a companhia é aberta, nós temos a demonstração do valor adicionado, que vai ser nosso assunto de amanhã, certo? Ó, nós, demonstração do valor adicionado. Se a companhia é de capital aberto, tem que ter. Além desses outros, tem que ter esse. Ou seja, as demonstrações contábeis, pessoal, esquematizando de maneira bem simples, são obrigatórias. O balanço patrimonial, o DRE, a demonstração de lucro ou prejuízo, certo? Observem direitinho, ó. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a DLPA. Ó, a demonstração de fluxo de caixa é a demonstração do valor se a companhia, então, a demonstração do valor adicionado. Demonstração do valor adicionado se a companhia é aberta. Então, tire print disso aí. Se alguém perguntar assim, Rômulo, qual é dentro da contabilidade geral? Qual é a empresa? As demonstrações contábeis que são obrigatórias, segundo a Lei 6.404 de 76. Aí você fala o balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a demonstração de fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. Se a companhia for de capital, se for de sociedade de capital aberta.
De acordo com o parágrafo, isso aqui é parágrafo, tá, gente? Ó. Parágrafo 6, artigo 176 da Lei 6.404/76, a companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões, ela não será obrigatória na elaboração e na publicação de fluxo de caixa. Ou seja, uma empresa, gente, que tiver um lucro, um patrimônio líquido inferior a 2 milhões, ela nunca vai jamais divulgar a demonstração de fluxo de caixa. Certo? Entendam bem. As demonstrações contábeis obrigatórias para as companhias fechadas são somente o balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração de lucro-prejuízo acumulado. Não tem a demonstração do valor adicionado. Não tem, ó. Não tem. E só pode ser divulgada a demonstração de fluxo de caixa se o patrimônio líquido dela for acima de R$ 2 milhões. Ou seja, eu completo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui só tem 4. Então, eu coloquei 2 mapas mentais aí, meus amados, para vocês conseguirem compreender demonstrações contábeis obrigatórias em companhias abertas e isso aqui em companhias fechadas, certo? Professor, e o que é CVM? Quais são as suas principais atribuições? Gente, para quem não sabe, eu botei uma explicaçãozinha simples para definir o que seria o CVM, que é uma autarquia federal, certo? Ela vai ficar responsável justamente, por exemplo, o Igor, ele investiu em ações, em opções binárias. Se, por exemplo, esses caras que disponibilizam opções binárias querem dar o golpe na população no mundo, eles poderiam? A gente não pode, porque existe um órgão fiscalizador, o órgão maior. Por isso, Igor, que muita gente não investe ainda em criptomoedas. Por quê? Porque não existe um órgão fiscalizador, disciplinador, que para deixar a plataforma mais segura. Algumas pessoas comentam isso, certo? Já quando eu utilizo uma plataforma segura, certo? Onde há uma fiscalização, há uma disciplina, há um desenvolvimento de mercado de valor imobiliário, que é o caso da CVM, ela acaba normatizando os procedimentos, as demonstrações contábeis para essas companhias abertas. Elas acabam dizendo, ei, pode e não pode. Aqui não pode enganar o povo. Então, as normas expedidas pela CVM, que se refere às demonstrações financeiras, devem ser elaboradas em consonância com padrões internacionais. Importante, a lei não exige a demonstração de mutação de patrimônio líquido e nem a demonstração de resultado abrangente, certo? A lei não exige, ainda que a edição da lei 11.638, demonstração de origem e aplicação de recursos, deixou de ser obrigatória, certo? Nós tínhamos outro tipo de demonstração, que é a demonstração das origens e aplicações de recursos, que depois de uma nova lei, da nova resolução, tiraram, certo? Ficou só apenas a demonstração de resultado abrangente e a demonstração de mutações de patrimônio líquido. Professor, é tanta demonstração. Por exemplo, meu caro Rômulo, por exemplo, uma pessoa que queira investir com segurança dentro de uma companhia de capital aberto, ela precisa ter um conhecimento prévio, pelo menos de contabilidade. Contabilidade e um conhecimento prévio que fica muito melhor para as tomadas de decisões. Do que você disser assim, ei, quanto é que eu devo investir em tal coisa? Aí você pega todo o seu dinheiro para investir em ações que quem está ganhando é o cara do outro lado. Deu para entender? Por isso que eu digo, se você viu alguma empresa com abuso, vocês podem
fazer a denúncia para a CVM, tá? Essa denúncia para a CVM. E aí, pessoal, estão conseguindo compreender o que eu estou explicando aqui? Até o momento, quais são as obrigações? Então, quais as atribuições da CVM? Para manter o mercado saudável e seguro aos investidores, a Comissão de Valores Imobiliários tem como atribuição disciplinar algumas atividades, como, por exemplo, a organização, a operação, funcionamento da Bolsa de Valores, negociações e intermediações que ocorrem no mercado do valor imobiliário, registro de distribuição de valores, registro de empresas de capital aberto, credenciamento da administração de carteira, valores imobiliários e auditores independentes, certo? Credenciamento de administradores de carteira de valores imobiliários e auditores independentes, tá? A CVM ainda tem essa coisa. Então, gente, de acordo com o comitê, certo? O comitê político de contabilidade, o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui balanço patrimonial ao final do período, demonstração de resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente do período, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa e notas explicativas, certo? Esses são os 6 pontos principais, cruciais, para que vocês possam entender, segundo o Comitê Político Contabilidade, certo? De 26. Então, professor, o balanço patrimonial é outro do início do período mais antigo. Ele vai comparar, apresentar quanto a entidade aplica a política contábil de maneira retrospectiva, representar as demonstrações contábeis quando proceder à reclassificação dos itens de acordo com os itens 40A e 40D. Ou seja, gente, a demonstração do valor adicionado do período, do pronunciamento técnico, comitê de procedimento contábeis, é exigido legalmente por algum órgão regulador e apresentado de maneira voluntária. Nós temos aí, resumindo, nós temos a demonstração do valor adicionado, balanço patrimonial, nós temos notas explicativas, demonstrações de fluxo de caixa, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração de resultado abrangente, demonstração do resultado do período e balanço patrimonial. Veja aí quanto de demonstrações contábeis nós vamos precisar aprender. Ou seja, meus queridos, as informações comparativas do item 7 não são uma demonstração propriamente dita. Apenas quer dizer que a elaboração das demonstrações contábeis devem apresentar para todos os saldos das contas. A entidade pode usar outros títulos nas demonstrações em vez de usar aquela, só a do comitê, certo? Do Comitê de Pronunciamento Contábil 26, que por meio da CVM, tornou obrigatórias as companhias abertas todas essas demonstrações citadas acima. Que isso, professor, quer dizer que toda empresa, de acordo com o comitê de pronunciamento contábil, é obrigatório o balanço patrimonial, DRE, DRA, DMPL e o DFC e as notas explicativas? Sim, sim, é obrigatório. Elas podem ser divulgadas, meus amigos, de maneira bimestral, trimestral, anual, certo? Isso vai depender, mas toda vez você tem que ser divulgado. Mensal, diário, está sendo divulgado direto. Vocês nem imaginam. Então, de acordo com o CBC 26, as demonstrações contábeis, Comitê de Pronunciamento Contábil número 26 diz o seguinte: as demonstrações contábeis proporcionam informações das entidades acerca do seguinte: ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas, alteração do capital mediante a integração dos proprietários e distribuição a eles, fluxo de caixa. Olha só o que foi que eu fiz aí. Tentei trazer para vocês resumo do resumo.
Resumo do resumo. De acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábil de número 26, ele diz que as demonstrações contábeis vai proporcionar todas essas informações. Porque quando eu sei quanto é que está o ativo, quanto é que está o passivo, como é que está o patrimônio líquido, como é que está a minha despesa, como é que está a minha receita, as alterações do capital próprio, se eu estou utilizando mais capital próprio ou capital de terceiros, com toda certeza eu vou tomar decisões de maneira muito mais correta, certo? E muito mais correta. Então, gente, as bancas têm cobrado tanto a Lei SA quanto a CPC, ou seja, todas as provas de concurso que vocês foram fazer, questões de concurso, ela cobra as duas. Com a edição dessa lei 11.639, as demonstrações de origens e aplicações de recursos deixou de ser obrigatório. Quadro comparativos. Professor, dentro da lei das sociedades anônimas, companhia aberta, aí eu tenho companhia aberta, ó, e de acordo com a CPC, o que ele diz? De acordo com a lei, ó, balanço patrimonial ela é obrigatório, demonstração de resultado de exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Já capital fechado, mesmo jeito, ó, igual. Companhia aberta, igual. CPC, igual, tá vendo, ó? Então, estou mostrando aqui para vocês que são igualzíssimas. Só que companhia fechada, essa aqui, ela é facultativa. Facultativa, ó. Veja aí, ó. Ela é facultativa. Por isso que foi colocado. Já eu tenho que divulgar demonstração de fluxo de caixa, demonstração do valor acumulado. Entendeu? Então, gente, aí algumas só é obrigatório a demonstração de fluxo de caixa para a companhia fechada só se o patrimônio líquido for maior ou igual a 2 milhões de reais. Certo? Então, gente, depois que eu faço essas demonstrações contábeis, eu coloco as notas explicativas embaixo, que são informações que visam complementar as demonstrações financeiras. Esclarecer algumas dúvidas. Se eu pegar uma demonstração de resultado de exercício e tiver uma nota explicativa embaixo, fica muito melhor para mim poder entender as contas, os principais critérios de elementos patrimoniais, o que foi que aconteceu com a depreciação, o que é utilizado dentro da empresa. As notas explicativas, ela fornece, gente, informações necessárias a mais para nós tomar decisão. Por exemplo, ele apresenta informações sobre a base de preparação da demonstração contábeis. Ele divulga as informações exigidas, praticadas no Brasil. Ele fornece informações adicionais não adicionadas dentro da demonstração. Então, gente, ele enumera uma espécie, classe. Ele apresenta opções de compra, ações outorgadas, ajustes, eventos, subsequentes da data de encerramento da companhia. Gente, as notas explicativas elas são essenciais para dentro das demonstrações contábeis, tá? Eu deixei essa explicaçãozinha aí para vocês. Ele indica também, as notas explicativas, os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente os estoques, os cálculos de depreciação, amortização, exaustão, investimento de outras entidades, aumento do valor do ativo, os custos, os ônus que são utilizados. Então, tudo ele indica as notas explicativas. Ó. Ela tem que vir dentro da contabilidade. Entendeu? O número de espécies, classes de ações, os ajustes, os eventos subsequentes, tudo da companhia. As notas explicativas, ela tem essa vantagem. Professor, como é cobrado em provas? Vamos lá por questões. Tudo que o senhor explicou sobre as demonstrações contábeis. São demonstrações obrigatórias, professor. O que nós vamos ter aí para que a gente possa entender? São demonstrações obrigatórias para quaisquer empresas de sociedade por ações. Olha só, eu acabei de explicar para vocês. As demonstrações contábeis obrigatórias,
de sociedade por ação. O que quer dizer uma sociedade por ação? Sociedade anônima. É a mesma coisa. Sociedade anônima, professor. Mesma coisa. Quero entender isso aí. Sociedade anônima, professor, isso? Vamos lá. São demonstrações contábeis obrigatórias para quaisquer empresas de sociedade por ações. Qualquer. Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e demonstração do resultado do exercício. Demonstração do valor adicionado e demonstração do lucros e prejuízos. Balanço patrimonial e demonstração do valor adicionado. Demonstração de ação do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, tal. Qual é a resposta correta, meus amados alunos? Vamos lá, vamos lá. Se vocês fossem, pessoal de Dom Expedito Lopes, Santana do Piauí, fosse para marcar a alternativa, depois da minha explicação, qual que você marcaria, Rômulo? Depende disso, Rômulo. Ó, 2023, junto com Igor. Vamos lá, Igor. A resposta correta. Qual é obrigatório, gente? Ó, dentro da sociedade. Com toda certeza. Com toda certeza. Qual é obrigatório aí, gente? Qual que se torna obrigatório? Olha. Qual é? Hein, meus queridos? Qual que se torna obrigatório? Demonstração dos lucros, prejuízos acumulados, demonstração do resultado e exercício. Demonstração do lucros e prejuízos, demonstração do valor adicionado, demonstração do lucros e prejuízos. Ó, qual é? Então, gente, vou deixar para amanhã vocês me darem essa resposta. Tá? Amanhã eu vou trazer mais questões para vocês. Nós vamos fazer mais questões. Tá bom, meus queridos? Então, fique atento com essas questões que irei trazer para vocês. 10 questões novamente para a gente poder discutir na aula de amanhã. Tranquilo, meus amores? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Não tenha nenhuma dúvida. Fique bem e até amanhã. Não falte, tá bom, meus queridos? Tchau, tchau.